Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Boa noite. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida das minhas preciosas discípulas que disseram sim para essa chamada estar aqui hoje. Eu me sinto muito honrada por ter uma igreja tão linda e preciosa. Eu amo vocês. Elas são maravilhosas, são mulheres mesmo que têm pegado junto na batalha lá em Gaspar e nós temos alcançado muitas vidas para o Senhor Jesus. E ninguém faz nada sozinho, nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos de uma equipe, porque se Jesus quisesse trabalhar sozinho, ele não ia nos usar, né? Mas ele quer nos usar e ele chamou vários discípulos para estar com ele, pregando as boas novas do Evangelho. E lá em Gaspar, nós temos muitas mulheres abençoadas e algumas delas estão aqui e eu quero louvar a Deus pela vida delas. Obrigada, meninas, vocês são demais. E obrigada por essa igreja de nos receber também. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu estive aqui visitando um projeto de vocês. Vocês tinham um projeto de artesanato. Quem aqui é dessa época que tinha um projeto de artesanato? E eu gosto muito de artesanato. E eu me lembro que naquela época vocês sustentavam uma casa das meninas lá na África, meninas dos Olhos de Deus, não é isso? Olha só. E eu fiquei muito encantada com aquele projeto. Eu pensei, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer algo para também abençoar a África. Então, a mãe da Prita tem um filho, né, que estava lá na África, o Rafael, não sei se ele está ainda, mas ele estava lá na África fazendo um trabalho lindo. Eu também queria abençoar esse trabalho. E eu pensei, por que não também eu montar um projeto de artesanato? Vim aqui, conheci, fui inspirada por esse projeto e até hoje nós trabalhamos com o De Amor. Então, o De Amor foi uma cópia do projeto de vocês aqui. Nós temos lá o De Amor e até hoje a gente, depois de um tempo, começou a ter os nossos projetos sociais. Então, ele é uma ferramenta poderosa de Deus para poder abençoar muitas crianças e muitas vidas lá em Gaspar também. E começou aqui, né? Então, olha aí a semeadura. Sabe, muitas vezes a gente está no meio de mulheres e a gente entra numa certa competição ou comparações. E a presença de Deus, ela é transformadora. E o que ela quer? Ela quer, essa presença, ela quer nos encher da graça e da misericórdia para que nós sejamos abençoadoras. Então, por que não a gente olhar coisas lindas aqui, querer levar para a nossa casa e assim por diante? Isso é reino de Deus, né? Então, que o nosso coração possa estar aberto para poder querer sempre o melhor e semear de uma forma intensa e profunda, como semearam na minha vida através dessa ideia, e Gaspar está sendo tão abençoado através da semente do artesanato daqui. Glória a Deus por isso, né? Sandra, né? Isso, olha só, quem diria, né? Às vezes a gente não imagina algo que surge no coração de Deus na nossa vida e depois ele vai se propagando. É aquela coisa, você planta uma semente, você não sabe qual é o tempo que você vai colher, mas você colherá. Toda semente plantada terá frutos. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Eles vão colocar aqui, é Gálatas 6, de 7 a 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a minha versão é NVI, tá? Eu vou ler de 6 em diante vou ler do 6 até o 10, tá? Gálatas 6 diz assim, ó: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Cada um examine os seus próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com que lhe instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente a quem? A família da fé. E eu quero trazer para vocês alguns segredos que o Senhor me revelou, porque a palavra de Deus é algo poderoso, né? Cada vez que a gente lê, vem uma revelação nova, um dunamis da presença de Deus. E eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra sobre semeadura, e o Espírito Santo me direcionou. Você vai falar sobre isso. E conforme eu fui estudando, eu fui entendendo aquilo que Ele queria falar aos nossos corações nessa noite. Então, eu quero que você comece nesse tempo. Vira aí para a pessoa que está do seu lado, diga, abra o seu coração. Deus quer falar com você hoje. Então, Gálatas 6 é a carta final de Paulo à igreja da Galácia. Ele começa a instruir, a dar direções àquele povo e explicando sobre os princípios que são fundamentais para que a gente possa permanecer firme. E uma das coisas que ele fala nessa carta é sobre o princípio da semeadura. E a semeadura é uma coisa que você não precisa pensar para fazer. Hoje eu vou semear. Não. A nossa vida diária é uma vida de semeadura, mas a gente precisa entender que tipo de semente nós estamos lançando. E lá no versículo 7 diz assim, ó, não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso colherá. Porque o que semeia para a sua carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Isso é uma lei espiritual. Lei, ela simplesmente, quando é decretada, é uma lei. Você não pode agora, será que isso vai acontecer? Lei espiritual, assim, fez, você vai ter o resultado. É assim, talvez a lei dos homens, ela seja falha, né? Mas a lei de Deus, não. A lei de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse, está dito. E Ele disse que se a gente semear para a nossa carne, a gente vai colher o quê? Corrupção. E se a gente semear para o Espírito, a gente vai colher o quê? Vida eterna. Eu quero dizer para você que a maior promessa que existe na palavra de Deus. Existem várias promessas, né? Esses dias eu estava estudando sobre as promessas, mas sabe qual a maior promessa de Deus? A vida eterna. Essa é a maior promessa. E às vezes a gente fica baseando nossa vida em circunstâncias, esperando coisas acontecerem, mas eu quero te dizer, se você tem a vida eterna, você tem tudo. Porque tudo aqui é passageiro, vai passar, mas o que vai ficar, o que vai permanecer para sempre é a nossa vida com Deus, que essa aqui é só uma passagem. Então, o que a palavra faz? Ela vai nos levando a esse entendimento para que a gente possa permanecer e receber com abundância essa vida eterna. E nós precisamos semear. E a gente vai entender por que eu preciso semear. Porque aqui diz, porque se eu semear para a carne, eu vou colher corrupção, destruição, algo que não provém de Deus. E uma pergunta agora, será que você está semeando para a carne ou para o Espírito? Pensa um pouquinho só nos teus atos de hoje.
Começa a refletir um pouquinho sobre os teus atos de hoje. Será que hoje você semeou 100% para o espírito ou 100% para a carne? Ou, tipo, 98% para o espírito e 2% para a carne? Como é que foi hoje? Como é que foi essa balança na sua vida? Porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Tá claro aqui, né? Tá claro. E conforme a gente vai semeando para a carne, sabe o que acontece? O nosso coração vai pesando e a gente vai vivendo uma vida de amargura, tristeza e ressentimento. Porque ou a gente anda baseado nos frutos do Espírito, ou a gente anda nas obras da carne. Quando eu começo a dar vazão, quando eu vou me afastando da presença de Deus, buscando coisas dessa vida, eu vou o quê? Semeando para a carne. Porque eu vou me afastando de Deus, porque Deus, ele é eterno. E ali diz assim, ó, não vos engane, de Deus não se zomba. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser crente. Às vezes a gente fala só um pecadinho. Mas se você está guardando rancor, ressentimento, amargura, comportamento limitador, se uma irmã entrou ali, você, vou passar pelo outro lado. Você está semeando na carne. E quem semeia na carne colherá corrupção. Está vendo como é muito mais sério do que a gente pode imaginar? Tem um baú aí, ó, dentro do nosso coração, dentro do seu coração, que muitas vezes não são tesouros que estão escondidos ali. São pedras de tropeço, nada de pedra preciosa. E isso vai pesando tanto, 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 que a gente vai se afundando. E Deus, ele está doidinho para limpar o teu coração. Está doidinho para trocar essas sementes. Porque quando você começar a semear no Espírito, você vai colher vida eterna. E há coisa melhor do que ter essa plenitude? Não há nada melhor. Minhas ações, elas vão revelando o meu coração. Então, por isso que eu perguntei para você, como é que foi o dia de hoje, né? Porque o dia de hoje é o mais fresquinho na sua mente. Talvez você não se lembre do dia de ontem. Mas hoje, como é que foi? Como é que foram as semeaduras? Nós estamos aqui 8h20 da noite. Você já viveu aí, ó, muitas horas. Em 24 horas, se a gente fizer um relógio do nosso dia, em 24 horas, quantas horas do dia houve semeaduras de corrupção na nossa vida? Sabe? Nós precisamos pensar sobre isso, porque essa não é a vontade de Deus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de um jugo tão pesado e só precisa abrir mão. Às vezes nós estamos levando um fardo pesado de semente podre nas nossas costas e é só precisa largar, porque a maior prejudicada somos nós mesmos. Você já andou no mercado pegando 5 quilos de arroz? Sabe quando a gente vai lá, o carrinho está longe, você vai lá e faltou arroz, aí você pega o arroz. No começo parece ser leve, né? 5 quilos. Mas anda ali uns 10 minutos com aqueles 5 quilos de arroz. Vai começar a pegar. Uma criança, né? A gente pega uma criança no colo, daqui a pouco, né? Quando o filho não é nosso, a gente entrega. Toma que o filho é teu, porque pesou. Pesou. Há pesos que o Senhor quer tirar nessa noite, de sementes podres, cheias de bicho. Semana passada eu fui pegar um arroz lá em casa e quando eu abri para fazer, tinha larva, bichinho. Estava dentro do armário, fechadinho, mas tinha bicho. Parecia estar bonzinho, mas tinha bicho. O Senhor quer revelar os bichos que estão aí nas suas vidas, nas nossas vidas. E Ele quer limpar, purificar, para que todas as sementes virem sementes de paz e a gente possa ter uma vida plena no Senhor. Então, quando a sua alma domina, as suas emoções dominam, porque a alma fala de emoções, você começa a dar lugar à carne. Mas quando você deixa o Espírito dominar, você dá lugar
a presença de Deus. E isso é diário. É diário. Mas nós precisamos começar a fazer uma semeadura intencional. Eu quero ler o versículo 9 que diz assim, ó. Paulo continua dizendo: não canseis de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não canse de fazer o bem. Mas por que a gente cansa de fazer o bem? Eu quero falar sobre algumas sementes podres que muitas vezes estão enraizadas aí no seu coração e você não está permitindo viver essa plenitude de Deus porque você não percebeu, como eu não percebi naquele saco de arroz que tinha um bichinho. O bichinho do arroz é branco, eu não sabia. Ele é branco, por isso que a gente não vê, mas ele estava ali. Mas quando eu abri o saco e eu botei na panela, ele veio para fora. Deus quer tirar os bichos para fora nessa noite, para te curar, te restaurar e você viver a plenitude da presença dele. E por que a gente cansa de fazer o bem? Porque a gente coloca expectativas nas pessoas. E aí a gente recebe o que quando a gente coloca expectativas? Frustrações. Olha só. E a gente acha que vai acontecer da maneira que a gente quer ou do que a gente planejou. E às vezes você acha, né, que a sua bondade, o seu amor vai cobrir multidão de imperfeições e não vai cobrir porque é só o amor de Deus que pode fazer isso. E a gente vai achando que a gente pode fazer alguma coisa, mas a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é orar e entregar a pessoa ao Senhor. Mas quando você cria expectativas nas pessoas e você deixa contaminar no seu coração, sabe o que você faz? Você segura. Isso é a falta de perdão. A falta de perdão é isso, é você segurar a pessoa, criar grilhões com ela. E essas são sementes podres. E Paulo fala assim, não canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você vai colher. Nós fazemos as coisas para o Senhor. Para o Senhor. É para Ele que nós temos que colocar toda a nossa intenção, todo o nosso coração, todo o nosso desejo, porque Deus vai fazer grandes coisas, independente do que a pessoa é, ou se ela pisou na bola ou falhou contigo, porque tem a ver de fazer para Deus. Mais interessante que Deus, Ele é tão sábio, Ele é tão misericordioso, que Ele decidiu usar as pessoas, muitas vezes como teste nas nossas vidas, para ver se a gente vai ser provado ou aprovado. E aí? Provado ou reprovado? Essas são muitas sementes que nós temos plantado com ações diárias. E aí ele diz, continue fazendo bem, não se frustre, não se deixe contaminar, tenha fé, creia, vai mais adiante, continue. Porque a igreja do Senhor são feitas de pessoas imperfeitas. Deus é perfeito, mas Ele usa a imperfeição para gerar no nosso coração a glória dEle, saber que Ele precisa ser exaltado. Que interessante, né? Muitas vezes a gente entra na igreja e pensa assim, aqui deve ser só anjo, né? Todo mundo, e aí você começa a lidar e a andar mais perto com as pessoas, aí você começa a ver as falhas e você vê que as pessoas têm falhas. Mas aí você entende que a palavra de Deus diz que a gente precisa amar de forma incondicional. E aí você começa a pensar, como eu vou fazer isso? Porque ela sabe da palavra e ela não age. E aí você sabe também não age. E aí vira uma coisa suja. E essas sementes vão contaminando o seu plantio. E aí vão nascendo coisas horríveis. E é isso que Paulo está alertando ali. Faça o bem, principalmente aos irmãos da fé.
Eu não sei como é que tá, eu não sei por que Deus trouxe uma palavra de semeadura nesse sentido, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. E eu queria dar meu testemunho. Teve um dia, eu andei muitos anos, né? Estou muitos anos na frente do ministério, sempre tive envolvido com muitas mulheres. E teve um tempo que eu deixei o meu coração contaminar e eu comecei a me frustrar. E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito dada, muito receptiva, muito serva. Eu sempre amei fazer tudo aquilo que Deus tinha para fazer. Eu nunca medi esforços para estar na presença de Deus ou buscar as coisas dele. E só que essas sementes podres foram contaminando ali o meu terreno. E eu não percebi, mas quando eu vi, era só destruição. E sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu sempre, assim, tive um relacionamento muito intenso com Deus. Eu sempre disse assim, se você não se acha preferida de Deus, o problema é seu. Eu me sinto. Eu sempre me sentia filha amada do Pai eterno. Eu sempre tive muito relacionamento com Deus. Só que conforme eu fui me frustrando com as pessoas, com a igreja do Senhor, eu fui deixando de ouvir a voz de Deus. E eu comecei a perceber que eu não escutava, porque era muito nítida a voz de Deus na minha vida. E Ele me dava muitas direções. Nesse período, eu não conseguia mais entender o que era Deus, o que não era. E eu comecei a ficar angustiada, porque a pior coisa é você não ouvir a Deus. Para quem tem um relacionamento com Deus, eu acho que é a pior coisa. E eu passei por esse processo e eu comecei a orar. E eu pedi a Deus, Deus me fala, Senhor, por quê? Por que eu não ouço mais a tua voz? Por que o Senhor não fala mais comigo? E eu, será que eu estou em pecado? E aquela, né? E jejuei, busquei o Senhor de todas as formas. E um belo dia, Deus falou comigo. E Ele falou assim, sabe por que eu não... Vou até achar o texto aqui. Sabe por que eu não... Você não ouve a minha voz? Porque há pecado no seu coração. Eu falei, pecado? E eu me sentia santa, né? Pecado. Tá lá? Ah, tá. João 17, 23. Achei aqui. Vamos ver se é esse. E... Deixa eu ver se eu marquei. Não, tá no meu celular. Não é esse texto, tá? Mas eu vou falar aqui e vocês vão entender. E aí eu estava orando, buscando a Deus. E por que o Senhor não fala mais comigo? Porque eu não ouço a sua voz. E Ele disse, sabe por quê? Porque é eu em você e tu neles. Eu me manifesto através das pessoas. E se você está frustrada com as pessoas, eu não posso me manifestar através de você. Porque é uma quebra de princípios. Por que acontece? Como eu tinha me frustrado com as pessoas, a decepção já tinha tomado conta do meu coração, eu criei uma separação. Então, eu era a mesma Ana, mas eu não deixava elas tocarem o meu coração. Era um relacionamento superficial. Eu até tinha perdoado, mas eu dava uma distância. Sabe aquele comportamento limitador? Ai, querida, mas ela lá e eu aqui. Aí Jesus falou assim para mim, como você espera estar no céu? Porque se ela tiver, tu não vai estar. Não é assim? Tá, se o céu é para todos, né? Se ela estiver no céu, você não vai estar, porque no céu não vai ter isso. E aquilo, eu falei, meu Deus, não, eu quero estar no céu, Tamar. Tá doida? O que eu mais quero é o céu, eu busco isso, eu quero a vida eterna. Gente, e eu estava perdendo a minha salvação porque eu estava amarrada a grilhões com pessoas que nem sabiam que tinha me feito mal. Ou se soubessem,
Era só dar a perda, deixar o ego ser quebrado e pronto. E eu orei, arrependida, Senhor, eu libero tudo isso, eu não quero mais esses sentimentos, eu quero viver para o Senhor. E as pessoas sempre vão nos ferir. Com Jesus não foi diferente. Foi diferente com Jesus? O discípulo dele próximo o traiu, foi vendido. Quantas pessoas que receberam curas e milagres, na hora de ser eles viraram as costas. Quantos foram supridos com alimento físico, na multiplicação dos pães e dos peixes, mas deram as costas para Jesus? E Jesus, ele era sempre o mesmo. Ele não permitiu que essas sementes podres dominassem o seu coração. E ele continuou fazendo o bem aos irmãos da fé. Porque é aqui, é nesse ambiente de igreja que Jesus quer trabalhar no nosso coração. Porque lá fora é fácil. É fácil. Lá no trabalho é fácil. Mas aqui dentro é um treinamento de Deus nas nossas vidas. E é aqui que você precisa semear para que você um dia possa colher a vida eterna. É nos relacionamentos mais íntimos que Deus vai trabalhando no nosso coração, porque aqui você não pode ter máscara. Lá fora é fácil. Lá no trabalho é fácil ter uma máscara. Mas aqui, na hora do discipulado, do relacionamento profundo, não dá para ter máscaras. O Espírito Santo não permite. E aí, quando a gente é o que é, muitas vezes a gente não é aceito. E aí vem o quê? O julgamento, as condenações. E aí a glória de Deus vai se esvaindo e você não percebe. Talvez tem muitas pessoas aqui que não ouvem mais a Deus. Não sabem quando é Deus falando, quando é sua alma. E ela está sentindo falta dessa presença de Deus, porque foram semeadas sementes podres, sementes para a corrupção. O que faz uma corrupção? Ela destrói, ela acaba com tudo. A gente vê aí no governo, quando vem um governo corrupto, o que acontece com o nosso país? Tudo vai se perdendo. As nossas riquezas mais preciosas, elas vão se perdendo. É dado a preço de banana. A gente não fala, estamos perdendo tudo. Estamos perdendo as nossas riquezas mais preciosas. Quando nós semeamos na carne, nós perdemos as riquezas mais preciosas, que é a vida eterna. É a promessa maravilhosa de Deus nas nossas vidas. E não é aquilo que você tem aqui, ouro, prata, tudo que você tem aqui vai passar. A única coisa que não passa é a presença de Deus. E é nela que você precisa se apegar com toda a tua força, com toda a coragem, com todo o entendimento. E abrir mão do seu ego, do seu orgulho, porque isso está levando você para tempo de destruição. E que se você não acordar, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que você tem ressentimento vai estar lá no céu e você vai ficar. Sabe, Jesus está voltando. A gente tem visto os sinais da volta de Jesus. Te apresse. Te apresse, porque o Senhor quer manifestar a glória dele através da vida das pessoas, principalmente essas que você talvez não tolera mais. Ali Deus está trabalhando no teu caráter. E aí, se você deixar as semeaduras da mansidão, do domínio próprio, da temperança, do amor dominar o seu coração, você colherá a vida eterna. E esse entendimento é para nós que somos crentes, cristãos. Cristãos, é a palavra de Deus. Ela quer fazer morada dentro do nosso coração. E nessa noite, Jesus quer salvar pessoas aqui. Pessoas que acham que já estão salvas, mas estão presas na lama do pecado.
Eu não sei se você é essa pessoa. Eu achei muitos anos que eu estava fluindo no azeite, mas eu estava amarrada a algumas pessoas. E pela misericórdia e a graça de Deus, Ele me libertou. E hoje eu sou livre. E eu tenho colhido o fruto dessa semeadura poderosa de Deus, porque eu decidi abrir mão de mim mesma. Eu quero dizer que quando você decide abrir mão de tudo que você é, Deus não está preocupado com o que você tem, mas com de tudo que você é. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, mas nós somos só alguma coisa nele, como foi cantado aqui, né? E quando você decide abrir mão de você mesmo, a glória de Deus pode se manifestar de forma excelente. Sabe qual é a proposta dessa noite? Que o Espírito Santo quer com você? Abra mão da semeadura da carne e semeie no Espírito. Porque no tempo oportuno colherá frutos para quê? Para a eternidade. Você quer ser salva? Você quer morar na eternidade? Como é na eternidade, gente? É ruas de ouros, pedras preciosas. A glória de Deus, todo o tempo. A palavra de Deus diz que os anjos ficam santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Eles tiram as coroas, os anciões, e colocam diante de Deus, e tanta glória, poder e majestade. Lá não haverá dor. E nós estamos nos segurando com coisas tão terrenas, tão pequenas, tão passageiras. Eu não sei quanto tempo você vai durar, mas o tempo está sendo abreviado. Eu não sei quantos anos nós temos ainda. Talvez a senha de alguém aqui já está para chegar, gente. Isso é verdade. Porque a única certeza que nós temos na nossa vida é que nós vamos morrer. Mas se você estiver semeando para a carne, você vai colher corrupção. E essa corrupção está te corroendo. E sabe o que está gerando? Um câncer de amargura. Mas eu quero convidar você que entendeu que precisa começar a semear para a vida eterna ficar de pé. E nós vamos orar. Se você deseja liberar perdão para algumas pessoas, se você deseja deixar o ressentimento de lado, se nesse tempo onde eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo falou que tem sementes bichadas no seu coração, eu queria que você abaixasse sua cabeça. Não tem nada a ver com pessoas, é você e o Senhor. Você pode se arrepender, hoje é o tempo oportuno para você confessar os seus pecados ao Senhor. E talvez você ache, é um pecadinho só. Toda sujeira atrapalha a glória de Deus.